Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. Tem um texto da palavra do Senhor que está lá no Salmos 95, do versículo 1 ao 6. Olha só o que diz o Senhor ao seu coração nessa manhã. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou. As suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador. O salmista está dizendo que eu e você servimos um Deus que é um Deus grande, que é um Deus que é Rei acima de todos os deuses. Por isso, vamos adorar a Ele, vamos cantar louvores a Ele, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Ele diz: venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, que é o nosso Criador, e Ele fez todas as coisas. Quem já não disse, já não declarou essa frase: por que para mim é sempre mais difícil? Por que para mim parece que as coisas são mais complicadas? Por que para mim as coisas são mais difíceis de acontecer? Por vezes nós nos apegamos declarando essa frase. E eu quero dizer aquilo que o salmista está dizendo aqui nessa manhã ao seu coração: o Senhor é maior do que tudo aquilo que você possa estar vivendo. Deus é maior do que tudo aquilo que você possa estar passando. O nosso Deus é um Deus grande, queridos. O nosso Deus é um Deus grande. Ele é Rei acima de todos os deuses. Uau! Nós precisamos ser encorajados a mudar os ambientes à nossa volta através da nossa adoração. Nós precisamos ser encorajados. Eu quero falar um pouco sobre adoração, a verdadeira adoração, uma sincera adoração. Sabe, irmãos, a sua adoração ela tem poder para mudar ambientes. A adoração ela é muito mais do que cantar uma canção para Deus. A adoração, ela é uma expressão de amor. A adoração é saber se relacionar com Deus. Não existe, queridos, uma adoração sem expressar esse sentimento de amor para Deus. Quando nós começamos a adorar o Senhor, a atmosfera ela começa a mudar. Uma adoração sincera, ela muda qualquer ambiente. Você pode estar dizendo assim: pastor, eu não sei cantar. Pastor, eu não tenho afinação. Eu não estou falando apenas de uma canção, irmãos, de saber ou não cantar. Mas eu estou falando nessa manhã de uma expressão sincera de adoração ao Senhor. Uma expressão sincera do seu coração, do íntimo do seu coração, de amor a Deus. Muitas pessoas podem cantar algo. Muitas pessoas podem cantar belas canções, ungidas canções, cheio de unção, cheia de poder, e ser apenas uma canção cantada, não ser uma adoração sincera. Mas o que eu estou falando nessa manhã, o que o Espírito Santo está me levando a trazer para você nessa manhã, é uma verdadeira adoração, que não são apenas canções, mas são palavras, expressões ao Deus que você serve,
expressões de amor a Deus. Deixa eu te dizer algo. Jesus, ele se movia em amor pelas pessoas, pelos necessitados. Jesus era movido por sentimento de íntima compaixão. Por vezes você vai ver Jesus sendo levado e movido por íntima compaixão. Deus é amor, mas esse Deus que nos ama muito mais do que nós podemos amar alguém. Esse Jesus, ele chega em um lugar e ele não pode fazer nada. Ele não pôde, mesmo movido de íntima compaixão, de amor, ele não pôde manifestar essa compaixão e amor nesse lugar. Sabe por quê? Porque não houve quem o reconhecesse naquele lugar. Não houve quem o adorasse de forma sincera naquele lugar. Não houve honra devida a Deus naquele lugar. A adoração, ela muda os ambientes à nossa volta. Quando nós adoramos, os ambientes mudam. A adoração, ela te guarda e ela te protege. A Bíblia diz isso. Lá no Salmos 91, o salmista diz: aquele que habita no abrigo, outra tradução fala no esconderijo do Altíssimo, este encontrará descanso, à sombra do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, a sua adoração vai te levar a um lugar de descanso para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. Independentemente se as coisas fora de você ainda não estão organizadas, ainda não estão estabelecidas, ainda não aconteceu dentro de você, você encontrou esse descanso através de uma vida de adoração ao seu Deus. A adoração, ela também abre os céus em seu favor. Houve um rei em Israel que até então ninguém tinha oferecido uma adoração como essa. Ninguém havia oferecido 1000 bois ao Senhor em forma de adoração e adorou ao Senhor de forma sincera. Eu estou falando de Salomão. A sua adoração, ela foi aceita. E o Senhor chega para ele e diz: pede-me, Salomão, o que quiseres e eu farei. Uau! Quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você quer ver os céus abertos sobre a sua vida? Claro que sim, né, queridos? Então, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: seja ousado na sua adoração. Seja ousado na sua adoração. A adoração, ela precisa custar algo diante de nós, irmãos. A nossa adoração, ela precisa custar algo. Não é de qualquer maneira. Amém, querido? Precisamos entender isso. Mas a nossa adoração, ela também, ela nos leva a um lugar onde Deus é prioridade na nossa vida. Deixa eu dizer algo. Abraão era um homem de altares. Quando eu olho para Abraão, eu vejo um homem adorador, um homem que adorava o Senhor, um homem que sacrificava ao seu Deus. O que mais Abraão desejava em um determinado momento da sua vida era um filho, porque havia uma promessa sobre ele, que a sua descendência seria numerosa na terra. Havia uma promessa, preste atenção nisso. Eles tentaram ter o filho da forma deles e não era daquela forma. Então, Sara, ela dá à luz a um filho, Isaac. Ele nasce, você conhece a história. E essa criança é a promessa de Deus para Abraão. Mas depois que Isaac nasce, você pode ler lá no livro do Gênesis, Abraão, ele não tem mais tempo para Deus. Ele não tem mais tempo, e ele não tempo para Deus, ele não adora o Senhor como ele adorava antes. Tem muita gente, irmãos, deixa eu dizer algo para você, tem muita gente que pede algo para Deus,
pede um casamento para Deus e perde o lugar da adoração. Não dá para Deus mais um lugar devido. Tem muita gente que pediu um filho para Deus, Deus deu o filho e ele abandonou as coisas de Deus, abandonou o chamado de Deus. Tem muita gente que pediu uma casa, pediu um emprego, uma porta aberta de emprego e abandonou o Senhor. O Senhor ficou em segundo lugar na sua vida. Tem muita gente que pediu uma provisão financeira, um carro, uma bênção ao Senhor. Deus deu, mas Deus agora ficou secundário na sua vida. Na verdade, eles até ousam dizer, não, Deus é primeiro, mas Deus, ele não pode confiar o chamado que Deus tem para essas pessoas mais, porque essas pessoas agora colocaram essas coisas em primeiro lugar. Ele perdeu, ele não tem mais tempo para ir para a casa de Deus, ele não tem mais tempo para adorar a Deus, ele não tem mais tempo para buscar a Deus. Quando Abraão não tem mais tempo para adorar a Deus, Deus diz, me dá o Isaac de volta. Deus diz para Abraão, suba ao monte e traga o Isaac como sacrifício. Irmãos, Deus não estava interessado na morte de Isaac. Deus nunca esteve. O que Deus queria era trazer de volta a adoração de Abraão. Abraão entendeu o que Deus queria. E ele diz, nós vamos adorar o Senhor e voltaremos. Nós subiremos e voltaremos. Porque naquele lugar já tinha provisão. O Deus que provê todas as coisas já estava esperando a verdadeira adoração. Abraão compreendeu isso. A minha oração nessa manhã é que você compreenda esse ambiente de adoração que muda cenários, mas quando o cenário estiver mudado, você não pode mudar o seu coração. Continue nesses ambientes. Se você não tem feito isso, se você tem abandonado o chamado, se você está distante de Deus, volte o mais rápido possível. O Senhor te espera. Deus está te aguardando. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essas palavras. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto. E acima de tudo te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos. No nome precioso de Jesus.